Olá, eu sou Jamile Madureira e vou apresentar o projeto Gamificação no Ensino de Programação de Computadores em Turmas do Ensino Médio, uma experiência com software Kahoot. Esse projeto foi desenvolvido por mim, sob a orientação do professor Dr. Henrique No Schneider. A pesquisa, ela fez parte de um projeto de pesquisa externo submetido ao Departamento de Computação da Universidade Federal de Sergipe, intitulado Gamificação no Processo Ensino-Aprendizagem Remota Emergencial, estudo de caso no ensino fundamental das séries iniciais e no ensino médio usando o software Kahoot. Essa pesquisa que eu vou apresentar é um recorte sobre o que foi feito no ensino médio. Então, é uma pesquisa qualitativa, por meio de um estudo de caso, e para análise dos resultados foi utilizado o método análise textual discursiva de Moraes Galeazzi. Flora Alves, ela nos diz que fundamentar a aprendizagem em games pressupõe a construção de um sistema no qual os aprendizes estarão engajados em um desafio abstrato, definido por regras claras, interagindo e aceitando feedback com alcance de resultados quantificáveis e com a presença de reações emocionais. Para atingir esse objetivo, o projeto desenvolveu jogos no ambiente Kahoot, que é um software interativo que incorpora elementos utilizados no design de jogos para proporcionar o engajamento dos usuários na aprendizagem, dentro e fora das salas de aula. Então, foi feito um jogo a cada bimestre, em formato de questionários de múltipla escolha, que permitiram avaliar, dando um feedback rápido ao jogador, visto que a correção é automática. Então, essa pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Sergipe, no campus Estância, durante o ensino remoto de 2020. Os participantes foram 61 discentes dos cursos técnicos integrado ao ensino médio, do curso de edificações participaram 26 estudantes e do curso de eletrotécnica participaram 35. A disciplina foi a disciplina de informática básica, cujo conteúdo foi programação de computadores, que foi trabalhado no ambiente Scratch. O ambiente Scratch é um ambiente de programação no qual os comandos são feitos por meio de blocos encaixados. Então, a cada bimestre, um conteúdo foi trabalhado. Então, no primeiro jogo, foram abordados operadores matemáticos e o movimento de sprites no palco. No segundo bimestre, algoritmos sequenciais. No terceiro, operadores relacionais e lógicos e também a estrutura condicional. E no quarto bimestre, broadcast. Então, aqui a gente pode observar nessa primeira imagem, em que, como questão, como desafio no jogo, foi colocado um algoritmo e foi perguntado para o estudante o que é que esse algoritmo faz. Esse número aqui indica o tempo que o estudante tinha para resolver a questão. Nesse segundo exemplo, foi dado uma expressão matemática no qual o estudante tinha que dizer qual era o resultado do processamento. Nesse terceiro exemplo, foi perguntado qual comando que deveria ser realizado para fazer o sprite movimentar 10 passos para cima. E nesse último exemplo, foi dado um código e foi feita uma afirmação sobre o que esse código faz e o estudante tinha que avaliar se era verdadeiro ou falso. Lembrando que no jogo eu coloquei o tempo máximo para que o estudante pudesse ter tempo de pensar na questão e também quanto mais cedo ele responder, mais pontos ele tinha. Então, esse projeto mostrou algumas facilidades, por exemplo, a divulgação dos games. Com apenas um link, o jogo era direcionado para os estudantes, então não precisava fazer nenhum cadastro prévio, bastava ele com o link fazer o jogo, ele insere um nickname, um apelido, e fazia o jogo dele. Cada pergunta tem a correção automática, então o estudante sabe exatamente onde foi que ele acertou e onde foi que ele errou. E por parte do professor, tem os relatórios, que ajudam a gente a identificar as dificuldades que os estudantes apresentam na disciplina, indicando, inclusive, que necessita de um atendimento. Porque, por exemplo, se uma pergunta ela foi errada muitas vezes, isso vai estar no relatório, a gente vai conseguir apontar que aquele conteúdo ou não foi bem assimilado pela turma, ou a pergunta foi feita de um jeito que não favoreceu o entendimento do estudante. Se o estudante
apresentou uma pontuação muito baixa, indicando que ele está com alguma dificuldade. Então, os relatórios para o professor, além de nos dar esse feedback, nos ajudou a preparar as minhas próximas aulas, porque eu ia no foco das dificuldades dos estudantes. E como dificuldade de realizar o projeto, a principal que pode ser citada é o acesso à internet por parte dos estudantes, visto que os jogos eles são apenas online. Para tentar amenizar essa dificuldade, então, eu colocava os jogos disponíveis por 1 ou 2 semanas, a depender do jogo, para que eles pudessem mais tempo de tentar. Outra reclamação dos estudantes é que, mesmo com a conexão, às vezes a conexão era de baixa qualidade. Então, aquele tempo que eu mostrei mais cedo, alguns estudantes se sentiram prejudicados, porque, apesar de que parece ser muito tempo, mas com a internet lenta dificultou a responder às questões do jogo. Então, eu não limitei a quantidade de tentativas por estudante. O estudante, naquele tempo que o jogo estava disponível, ele podia jogar quantas vezes ele quisesse. E a principal dificuldade também ainda em relação à comunicação, nem todos os estudantes conseguiam participar das aulas, nas aulas síncronas, e para eles terem acesso às aulas, eu gravei alguns vídeos para o YouTube com o conteúdo, né, da disciplina, e participei dos grupos de WhatsApp. Então, às vezes eu conseguia tirar uma dúvida rápida ou marcar um outro encontro, mas a principal dificuldade entre professor e aluno foi justamente a parte de comunicação. Algumas lições foram aprendidas, nós professores, né, a gente teve que se adaptar a novas metodologias e materiais durante o ensino remoto emergencial, pensando que o estudante estava sozinho em casa, estudando sozinho, então tinha que ser um material elaborado pensando que nós professores não iríamos estar junto do aluno. Os novos dispositivos digitais, visto que o ensino remoto emergencial ele foi online, né? Então a gente precisou se adaptar. Nesse projeto a gente utilizou o Kahoot como uma metodologia a mais durante as aulas, uma metodologia complementar. A gamificação mostrou-se uma metodologia adequada para promover a aprendizagem, pois possibilitou aos estudantes motivar-se nos estudos e incentivou também a interação com os colegas, porque como esse projeto foi feito nas turmas dos primeiros anos, muitos dos estudantes não se conheciam. Então, no conversar sobre o jogo, quem ficou no pódio, quem acertou mais, né, ou tirar dúvida de algumas questões, então a interação da turma aumentou por meio dos jogos. E, por fim, os aprendizes afirmaram que os jogos no Kahoot foram uma forma divertida de aprender, incentivando a revisão de conteúdos e interação com a turma. Muitos disseram que, antes de jogar, para conseguir uma pontuação alta no jogo, acabaram revisando os conteúdos. Então, isso promoveu a aprendizagem também. Essas são as referências apresentadas no projeto. E aqui estão os nossos contatos. Agradeço a atenção de todos.